Esse não é um vídeo de aula de redação para FPR, mas eu vou te mostrar nele o que você não vê em aula alguma de redação para FPR, que é a parte de estratégia. Os 3 passos principais para que tu tire a nota máxima, para que tu tire uma baita de uma nota no resumo do FPR, que é o gênero textual que ela mais cobra. E eu até tenho aqui pra ti, vou te mostrar os critérios de correção, vou te mostrar um resumo na prática, só que antes de chegar nesse ponto e nesses 3 passos, talvez se você ouviu eu falando resumo do FPR, gênero textual que ela mais cobra, você nem entendeu. E eu me sinto na obrigação de te explicar de forma bem breve como que funciona essa prova da UFPR de redação. Eles vão chegar lá, a banca, papapá, e tem uma estante na frente deles. Imagina uma estante mesmo, com vários gêneros textuais. Sabe no teu fundamental, que a tua professora mandava tu escrever narrativa, conto de fada, te mandava escrever um monte de coisa chata. Então, eles vão ter lá uma estante. E tem carta, tem narrativa, tem resumo, tem texto argumentativo, tem carta, sei lá das quantas, tem análise de charge, tem análise de tira, tem um monte de coisa que eles podem cobrar, até transposição de discurso eles têm naquela estante na frente deles. Eles têm uma prova com 3 textos. Eles vão olhar e falar, vamos pegar para o primeiro texto e vamos cobrar aquele gênero textual. Ah, para esse outro, vamos cobrar aquele lá. Para o terceiro, vamos cobrar aquele outro. Então, existem 3 textos numa prova que você passa a tarde inteira mesmo. Ou é cansativo. Você sai da prova com o teu braço aqui, ó, pendurado. Você fica escrevendo texto a tarde inteira. São 3 textos. E esses 3 textos são gêneros textuais diferentes. O que eles mais cobram, e por isso que eu comentei que é o mais importante, é como se fosse uma panelinha. Toda vez que eles vão lá na frente da estante, vão cobrar os 3 textos, vão escolher, eles sempre pegam um resumo e um argumentativo. Então, basicamente, eles vão lá e vão falar, e aí, Cledisvaldo, qual você vai escolher? Ah, eu acho que eu vou de resumo. Deles, vamos de resumo. E todo ano é isso. Todo ano cai resumo. E todo ano cai argumentativo. Só que se você entendeu que são 3, você percebe que o terceiro deles, um ano pode ser narrativa, um outro ano pode ser uma continuação de texto, um outro ano pode ser uma transposição de discurso, pode ser uma carta. Então o terceiro varia, mas tipo dá pra dizer de certeza que vai ter um resumo e vai ter um argumentativo. Por isso que o resumo ele é o mais importante da parada e ele não tem uma estrutura tão complexa. Você vai ver, eu vou te mostrar aqui na prática que a estrutura dele te permite com que tu tire uma baita nota, quiçá a nota máxima, que é 20 pontos. Qual é, então, o primeiro dos passos para que você detone esse negócio? É entender que se você fizer o maior erro que todo mundo que compra cursinho de redação faz, tu vai não ser especialista no negócio. Como assim? Todo mundo que compra um cursinho de redação para FPR, ou, sei lá, tem aulas no cursinho presencial mesmo, se depara com um monte de aula de todos os gêneros que eles têm naquela estante que eles podem cobrar. Então a pessoa vai lá, vê uma aula de resumo e pratica um resumo. Ela vê uma aula de carta e pratica uma carta. Uma aula de não sei o que e pratica não sei o que. E ela faz todos os textos. Ela se dedica pra tudo. Mano, é a mesma pessoa que vai pro cursinho e segue o cronograma do cursinho à risca. Seja presencial, seja online, não importa. Mas é aquela pessoa que quer estudar tudo de tudo. No fundo, ela sabe bem pouco de cada um dos assuntos e não adiantou de nada, porque vai ter um conteúdo que despenca na prova e outro que nem cai, e ela sabe a mesma coisa de todos. Então você nunca pode estudar redação para FPR fazendo a mesma quantidade de carta que você faz de resumo, fazendo a mesma quantidade de, sei lá, os gêneros zoados, análise de charge, da mesma quantidade que você faz resumo. Não. E se o meu foco aqui é a parte de estratégia, igual eu comentei contigo, é coisa que tu não vê em aula de redação, porque é o que eu faço, pô, método. Método é o que te faz entrar na federal em menos de um ano, enquanto muitos levam 3. Já percebeu que todo mundo tem as mesmas aulas do cursinho online, as mesmas do presencial, só que algumas poucas vão passar e outras tantas não. Por quê? Porque algumas tiveram um método. Então presta atenção, o que você vai fazer? É até o que eu ensino no Réveillon do FPR. Você vai fazer um ciclo, como se fosse de academia. Sabe treino A, B, C, daquelas fichas de academia? É o que você vai fazer. A, resumo. B, argumentativo. O C, você troca toda vez. Então, digamos que tu faça uma redação por semana. Você vai fazer um resumo agora. Na próxima, argumentativo. Na próxima, tu pega qualquer outro gênero. E aí depois você retoma o ciclo de novo. Resumo, argumentativo e, sei lá, carta. Depois, resumo, argumentativo e, sei lá, análise de charge. Dessa forma, mano, ninguém faz isso. É sério. Ninguém faz. É tipo, a galera vai e estuda todos na mesma intensidade, o que não faz sentido nenhum, né? Pois é, mas o tanto de coisa que você faz nos teus estudos, que se tu soubesse que não faz sentido algum pro aprendizado do teu cérebro, você ia cair pra trás. Mas bom,
É dessa forma como você vai guiar seu estudo. Depois disso, né, eu falei que seriam 3 passos. O segundo, ele tá aqui na minha mão. Ninguém se importa com isso. Eu vou te mostrar a prova da UFPR só pra que tu entenda o nível, mano. Olha aqui, esse é um texto que tu tinha que fazer um resumo. Foi da última prova que teve segunda fase. Olha o tamanho do texto, olha o tanto de parágrafo, olha o tanto de linha. E sabe de quantas linhas tinha que ser o resumo dele? 8 a 12. Meu, 8 a 12 linhas pra tu resumir um texto desse. Olha o outro texto, claro, não faz parte do resumo, mas só para que tu entenda. Tu tinha que escrever um texto argumentativo de 10 a 15. E em 10 a 15 linhas botar tudo que ele tá te pedindo aqui. Ou seja, você que vem acostumado com escrever redação pro Enem, tu chega na UFPR, sabe qual é a primeira coisa que você fala? Mano, como que eu vou fazer caber o texto? Não cabe o meu texto nesse tanto de linhas. Óbvio que não cabe. Primeiro, que tu nunca treinou para uma quantidade menor de linhas como essa e tu quer usar a caneta normal. Para o UFPR na caneta normal, é uma caneta com ponta 0.7 milímetros. Essa que eu tenho aqui, ela é azul. Óbvio que para ti tem que ser preta, né? A caneta para a prova é preta. Mas eu trouxe para te exemplificar. Meu, se tu escreve, sério, quando tu escreve com essa caneta é tipo brilhante assim. Tu consegue escrever muito mais em um curto espaço de tempo. Quer ver? Tá escrevendo aqui, ó. Deixa o like, dê o like. Fez sentido até aqui? Nem chegamos no terceiro, que eu vou te mostrar o texto. Mas até aqui, tudo que eu te falei fez sentido? Deixa o like então. É até engraçado, tem vídeos que eu falo, deixa o like, e tem vídeos que eu não falo. E os que eu falo tem mais likes. Por quê? Porque tem vários vídeos que tu gosta, mas tu esquece de dar o like. Então se eu não falo, tu não deixa. Viu? Tu não iria apertar o like, né? Então aperta esse like aí. Pra que eu entenda que o vídeo foi relevante, aí eu entendo que vocês gostam mais, eu faço mais vídeos disso. Esses vídeos chegam pra outras pessoas que também precisam fugir daquela ideia de não conhecer a redação da UFPR e ficar acostumado eternamente com o Enem. Porque chegamos ao momento. Então, deixa eu mostrar o texto na prática, o resumo na prática é o terceiro passo. Se o primeiro é você estudar muito mais ele do que os outros, o segundo é você entender a importância da caneta, da estratégia e tudo mais, de conseguir se adequar ao número de linhas, o terceiro é conhecer na prática. E isso me lembra a vez da última prova da UFPR. Eu tava em Curitiba, porque eu fui pra lá acompanhar os alunos do Pilares, a gente ficou na entrada da prova. Meu, massa pra caramba! E aí no final, eu falei, galera, um bar aí depois da prova e tal, eu fui com alguns alunos pra um bar. Chegou um cara, mano, ele falou assim, meu, eu te conheço, você é o cara do YouTube, porque antes da prova, de manhã, na manhã da prova, ele viu um vídeo meu mostrando um exemplo prático de texto argumentativo. Aí ele assim, cara, você me salvou, porque eu vi aquele exemplo de texto, papapá, e cara, você não faz ideia, eu vi hoje de manhã antes da prova e me salvou pra prova que era tarde. Eu, porra, que massa, mano. E tipo, me encontrou no bar, assim. Então, ver o texto na prática é muito importante. Espero que você não esteja vendo na manhã antes da prova, né? Espero que você esteja vendo isso com antecedência, mas eu vou te mostrar um negócio aqui. Te liga, só contextualizando bem rápido, né? Esse resumo do UFPR é quase sempre pouquíssimas linhas. E tem coisas principais que tu precisa colocar nele. Até antes de mostrar na prática ali, eu vou te listar como seria tipo um modelo do texto do UFPR. É basicamente aqui, ó. O texto do fulano, você precisa colocar data que o texto, se tiver data, tu coloca a data. Porque lembra que vai ter tipo um texto aqui, gigante, ó, é um texto gigante. Esse daqui eles tiraram de o texto abaixo, é uma adaptação do texto original, papapá, publicado em 2017, como prefácio ao livro Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. Então eles tiram esse texto de algum lugar, o texto que eles vão colocar para você como resumo, pode ser de um site, pode ser de algum lugar assim. Então o texto do fulano, publicado no site tal, aí vocês podem colocar o ano, tipo entre aspas, entre parênteses, sei lá, 2020, o texto do fulano aborda ou fala sobre tal coisa. Aí depois que você contextualizou do que ele é falado, você vai começar a usar os argumentos que o cara utilizou, a tese dele e os argumentos. Então esse texto, normalmente, vai ser sobre um problema ou vai ser uma opinião de um autor que você tem um cerne ali e tem argumentos que corroboram aquela tese. Então o que você faz? Cita qual é a tese e depois começa a explicar como que o autor justificou ela. E é sempre o autor. Sabe qual é o maior erro da galera? É que eles falam assim, o texto fala isso.
Ou então, eles usam as próprias palavras. Digamos que eu estivesse argumentando sobre, sei lá, como é importante tu dar like, né? Aí eu tô lá e fazendo um resumo. O Madeira em seu vídeo tal fala o quanto é importante dar like. Isso porque dar like faz com que o vídeo... Não. Eu tenho que falar que foi o Madeira que falou. Madeira afirma que isso é importante por tal coisa e tal coisa. É sempre o autor do texto que falou, entendeu? Então, o texto do fulano fala sobre tal coisa. Aí você coloca sempre, tipo, o autor. O autor afirma, papapá, papapá. Aí depois, o sobrenome comenta ainda que, tipo, o Madeira, papapá, o fulano do vídeo. Então, o sobrenome comenta ainda que, papapá, papapá. Por fim, digamos que, sei lá, fosse um filósofo. Por fim, o filósofo, papapá, papapá. É basicamente isso, a estrutura. Tanto que se você for olhar o texto que tem aqui na prática, deixa eu até tirar a minha tela para que fique melhor de tu ver, ó, aí vai ficar perfeito. Se liga, o prefácio do livro, de Tom Slee, aí o nome do livro, conta com o texto de Ricardo Abramovoy. Olha a data aqui. Sobre a papapá, sharing economy, que foi o termo que ele colocou ali. Olha isso! Se liga que eu falei. Abramovoy explica. É sempre o autor que explica. Essa economia de compartilhamento não é que consistiria. É essa economia de compartilhamento, segundo ele consistiria. Aí se você vier mais aqui para baixo, no entanto, o autor afirmou. É sempre o autor, nunca é você. Ele ainda destacou, por fim, Abramovoy critica pipipi, popopó. Cara, perfeito. Veja como, tipo, esse texto foi eu que escrevi, tá? Foi lá a vez que eu passei em primeiro lugar no vestibular. Você caiu de paraquedas aqui, enfim. Um dia eu já fui vestibulando antes de Pilares, antes de tudo isso aqui existir. Eu já fui vestibulando, passei em primeiro lugar no vestibular. E foi um texto, deu nota 18/20. Eu até hoje tenho remorso, porque era pra ser 20 de 20, era pra ter gabaritado. Eu até entrei com recurso, não lembro se eu entrei com recurso. Eu lembro que eu entrei na prova específica. Enfim, mas não deram 20 de 20, era pra ser 20 de 20. E aí, se você olhar, eu acho até interessante mostrar pra ti, o que você pode fazer agora que tu acabou de ver? Tu pode praticar esse texto. Tu abre a prova da UFPR, essa proposta, tu faz ele, e você pode olhar aqui depois, isso que a gente chama de critérios de correção. Mano, se tu não tinha dado like no vídeo agora, você vai dar o like no vídeo. Isso aqui não existe em lugar algum. Você não encontra mais, a não ser que alguém tirou print. É o espelho que a UFPR usou para dar nota nos textos. E tu encontra em lugar algum, porque ela não disponibiliza mais. Então, olha como valia 2 pontos. Menção ao autor, né, citar o nome dele. Identificação, que era um prefácio de um livro. E o ano da publicação. Então, isso contava ponto. Aí, se tu vier aqui para baixo, tem, né, que tu precisava citar a tese e alguns dos argumentos que ele utilizou para defender essa tese. E aqui embaixo é a parte de coesão, coerência, erro gramatical. Mas isso daqui é muito legal, ó, de tu fazer o teu texto e depois olhar nesses critérios se você colocou esses itens que eles pediam aqui, né? Veja como... Pô, falei pra ti, o vídeo ia ser brabo pra caramba. 3 pontos, retomando. Estuda bem mais resumo e argumentativo, parte de estratégia, ninguém faz porque todo mundo só vê aula de redação, manda pra professora, a professora corrige. Esquece da parte de estratégia. E é justamente isso que garante o diferencial no vestibular. Uma pessoa que é um curso concorrido, por exemplo, grande parte da galera sabe o conteúdo, mas tem método, tem estratégia, é o que falta pra muita gente. Então, o ciclo de estudos que tu vai fazer, lembrando que estuda antes da primeira fase. Se você deixar pra estudar só entre a primeira e a segunda, vai ser muito tarde pra que tu aprenda os gêneros. Então, isso desde antes da primeira fase. Estuda bem mais resumo. Se importa com a caneta, parte do número de linhas, treina muito bem isso. É algo que você vai pegando até quando você faz o rascunho, você vai passar limpo, tu tem que tomar muito cuidado, às vezes até passa do número de linhas no passar limpo. Você não consegue treinar ali com a letra pequena. E o terceiro passo, conheça muito bem a estrutura, né? Te mostrei ali um exemplo de estrutura, você faz aí, pratica, olha nas provas antigas e dá uma olhada nos critérios de correção que eu te mostrei ali. Tamo junto, deixa um like no vídeo, espero que vai que um dia tu me encontra também num bar pós-prova falando que você viu o vídeo e salvou você no seu texto. Tamo juntos. Se inscreve no canal se tu não era inscrito. Vai, manda bala. Até mais.